Boa tarde. Começa agora o Conexões dessa quinta-feira, dia 1º de agosto. Hoje nós vamos falar sobre a política de resíduos sólidos no Brasil. E também vamos te dar dicas para você que consome marmitas no seu dia a dia. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos acompanha ao vivo pela TV UFG ou nos assiste em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia e me descrevo como uma mulher jovem, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho e com uma tela bem no centro, entre nós dois, onde está a logo e o nome do programa. Bom, a gente começa agora com informações internacionais e nacionais. O Ministério da Educação vai fazer parte do primeiro Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê investimentos de mais de 800 milhões de reais em ações voltadas à educação. Dentre essas ações que foram propostas pelo MEC, estão iniciativas relacionadas à criação de cursos e disciplinas na graduação, bolsas de pós-graduação, fomento à pesquisa e ao desenvolvimento, cursos técnicos para professores e servidores e também ações de inclusão e acessibilidade em ambientes educacionais. Mudando de assunto, em 2023, mais de 900 mil brasileiros foram vítimas de roubo ou de furto de celulares e registraram boletins de ocorrência em diferentes delegacias do país. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas. Foram quase 2 celulares subtraídos por minuto. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 apresentam uma análise das dinâmicas de como esses crimes têm ocorrido. Segundo o levantamento, até 2022, o roubo era a modalidade mais comum. No entanto, a partir do ano passado, na esteira da redução dos roubos de modo geral, há mais furtos de celular do que roubos. E os locais mais frequentemente citados em casos de roubo e furto de aparelhos são as vias públicas, como ruas e avenidas. E para encerrar, uma informação internacional falando sobre amamentação. A Semana Mundial da Amamentação começa hoje, quinta-feira, e segue até o próximo dia 7. Ela tem o objetivo de reconhecer mães que amamentam, garantir que sejam vistas e ouvidas, partilhar experiências e também destacar a importância do apoio ao aleitamento materno. A iniciativa é promovida por entidades como a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A OMS classifica a amamentação como uma das formas mais eficazes de garantir saúde ao longo de toda a infância. Ainda assim, menos de 50% das crianças com menos de 6 meses de idade são amamentadas de forma exclusiva. Bom, agora a gente volta a falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dessa vez de forma nacional. Essa política prevê que as cidades com até 50 mil habitantes precisam garantir uma destinação correta desses resíduos e cumprir a meta de acabar com mais de 3 mil lixões que ainda existem no país. O prazo para o cumprimento dessa meta se encerra amanhã, dia 2 de agosto. Mas parece que ela está longe de ser cumprida no nosso país e até aqui no nosso estado. Para entender melhor essa situação, nós vamos conversar com a Rosana Borges, que é especialista em resíduos e também professora na especialização de Direito Ambiental da PUC São Paulo. Olá, Rosana, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Diego.
Eu agradeço o convite do Conexões para falar desse tema tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Rosana, vou pedir para você colocar sua cadeira um pouquinho mais à sua direita, porque você não está no centro da nossa tela. Aí, agora sim a gente te vê melhor. Rosana, conta pra gente um pouco da sua descrição física para o nosso público cego e de baixa visão, por favor. Perfeito. Eu sou uma senhora na faixa dos 60 anos, de pele clara, cabelos brancos na altura do ombro e uso óculos. Bom, para a gente começar, essa política de resíduos sólidos previa que até amanhã, dia 2 de agosto, e um prazo que foi alterado, né, que foi prorrogado, que as cidades com mais de 50 mil habitantes acabassem com os lixões e promovessem aterros sanitários. Como é que está essa questão no Brasil atualmente, né, às vésperas do fim desse prazo? Pois é, Camila. Então, impossível não falar do prazo sem passar antes pela obrigatoriedade da legislação, primeiro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, e em 2020 a Lei 14.026 trouxe aí essa questão dos prazos no bojo da Política Nacional de Resíduos Sólidos e diferenciou os prazos de acordância com a população dos municípios. E nós temos grande parte dos 5.565 municípios brasileiros abaixo de 50 mil habitantes. Não iremos atender, isso é claro, é uma meta estipulada pela lei de 2010 e também é um dos 17 objetivos para desenvolvimento sustentável que foi publicado pela ONU em 2015. Existem algumas dificuldades, eu posso começar a elencá-las. Em primeiro lugar, a questão do saneamento abarca várias questões, uma delas é a questão dos resíduos. Entre os resíduos, nós temos os resíduos gerados pelo consumo, que vão com outros resíduos, muitas vezes, para os lixões a céu aberto. A obrigatoriedade é da presença de aterros, ou seja, de uma disposição adequada. No entanto, isso demanda estrutura para coleta. A lei de 2010 falava, salvo engano, no artigo 33, da importância da logística reversa. Então, as empresas, independente do serviço de coleta público, elas teriam que se organizar nos estados, nos municípios, para prever a coleta dessas embalagens, produto do consumo final. No entanto, o que a gente verifica é que os estados não estão, nem todos os estados estão organizados para essa logística reversa. Essa coleta do serviço público também pressupõe uma estrutura que demanda financiamento. Então, a solução proposta em 2020, com a cobertura da Lei 14.026, da formação de consórcios municipais, ou seja, os municípios se unindo. Isso é bem complicado, porque na formação de um consórcio, eu preciso de financiamento para criar a estrutura. Rosana, Oi, perdão. Deixa eu te interromper um pouquinho, só para a gente passar para um outro ponto, que infelizmente o nosso tempo é curto, né? Essa discussão é muito importante, a gente teria que ficar mais tempo falando sobre ela, mas para a gente entender qual que é a necessidade, qual que é a importância das nossas cidades, né, passarem a contar com aterros sanitários, acabarem com os lixões. A gente sabe da questão ambiental, da questão de saúde pública, do risco de incêndio, por exemplo. Ontem aqui no programa a gente falou que Goiás, por exemplo, cerca de 50% das cidades não tem ainda aterros sanitários. Então, qual que é a importância da gente mudar esse pensamento, pensando até mesmo nos objetivos que a ONU propôs? Não é necessário ter aterro em cada cidade. Existe uma dificuldade em se localizar terrenos para construção de aterros, mas o fato em si é não só a presença do aterro,
que vai ajudar a evitar a geração de áreas contaminadas, porque os lixões pressupõem que eu tenha lixiviação de contaminantes, então, além dos vetores que podem ser criados e das doenças veiculadas dessa forma, eu posso ter, sim, a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Então, o que é necessário? O que é necessário é muito além da lei, são programas que viabilizem a construção de aterros para receber de forma controlada os resíduos, além do que eu já coloquei da questão da logística reversa, que vem sendo providenciada e viabilizada em alguns lugares, em alguns estados, e não podemos esquecer, é bem importante de colocar essa questão, da importância também que tem cada cidadão. Não adianta se implantar logística reversa e não se criar pontos de coletas onde o cidadão, o consumidor, consegue deixar naquele local a embalagem para que possa ser feita a logística reversa. O problema é financiamento, o problema é a formação dos consórcios em si. Os municípios não têm escala, não têm estrutura e escala para providenciarem essa destinação sozinhos. É importante que sejam providenciados consórcios com financiamentos conduzidos por agentes financeiros diversos aí. Tá certo, Rosana. Muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. A gente conversou com a Rosana Borges, que é professora da PUC São Paulo e também especialista em resíduos sólidos. Muito obrigada e com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, já que é tão importante para a gente. Agradeço vocês pela participação. Boa tarde, Rosana. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com dicas para você que consome marmitas ou alimentos congelados. Será que ele reduz o valor nutricional? Acompanha no próximo bloco que a gente te responde essa pergunta. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira. A gente está no horário de almoço, né? Então tem uma dica muito interessante para você. Mais de 60% dos brasileiros consomem refeições congeladas no dia a dia. É o que revela um estudo que foi realizado pela Kantar World Panel. Mas, será que existe perda de nutrientes nesse processo de congelar e depois esquentar a comida? A gente vai tentar te responder um pouquinho sobre isso agora no material que a gente preparou para você. Nada melhor do que uma comida quentinha, feita ali na hora, na verdade. Agora, a hora do almoço, então. Mas, às vezes, na correria ali do dia a dia, uma marmita pronta salva a gente. Antes de te falar mais sobre isso, dar algumas dicas aqui, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. Olha só, hoje em dia existem algumas marmitas que são vendidas assim, prontas já, com a quantidade certa para cada refeição. E aí elas têm uma validade maior, dependendo aí cerca até de 2 meses. Mas será que perdem alguns nutrientes aí nesse processo de congelar, esquentar essa marmita? Bom, nós conversamos com uma nutricionista para saber mais sobre isso, a Aline Santos. Ela explicou para a gente que não há grande perca de nutrientes não, viu? Mas isso depende de como é preparado esse alimento. Vamos conferir. O processo principal dessas que são comercializadas é o branqueamento, a forma também de higienização e a escolha desses alimentos. Alguns alimentos eles vão perder um pouquinho do sabor quando fica congelado, quando a gente reaquece. Então, os nutrientes mesmo, a base deles se mantém. Mas o ideal é que a gente sempre acompanhe o prazo de validade. Então, as marmitas comercializadas, elas têm um prazo às vezes maior, de acordo com o tipo de alimento que está dentro ali na composição. Mas além dessas marmitas que já vêm prontas, tem também as pessoas que preparam a sua própria marmita, deixam ali prontas para a semana, por exemplo. E aí tem dicas também para esse preparo. Por exemplo, as saladas, elas têm que estar em vasilhas, em potes separados. E aí elas duram até 3 dias dentro da geladeira. Outros tipos de alimentos
estão em outras vasilhas. E a nutricionista também dá dicas de como separar, de como guardar esses alimentos. O feijão, ele é um alimento que ele pode se perder com mais facilidade, ele pode azedar. Então, nas marmitas que a gente faz em casa, o ideal é a gente fazer um potinho separado para ele ou ter aquelas marmitinhas já com divisória. Aí você pode congelar ele com tudo, que não vai ter problema. Alguns alimentos também, como um fricassê, alguma coisa que vai preparar, uma preparação que vai leite, também é bom colocar um pouco separada ali das demais, para realmente não ter esse contato e ter esse risco. Mas a higienização lá no início, no pré-preparo, ela é super fundamental para poder evitar mesmo e fazer essa separação. Bom, e hoje é dia de conhecer mais um direito, dessa vez reservado às pessoas com 60 anos ou mais, que é o passaporte do idoso. Confira! O passaporte da pessoa idosa, ele beneficia os idosos 60 anos, ele tem direito a viajar dentro do estado de Goiás, ele tem direito a 4 passagens por mês. Atualmente, o passaporte do idoso, ele é feito dentro do estado de Goiás, ele é feito aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui na Praça Cívica, e nos municípios, nos CRAS. Tá? Então, a pessoa vai, não precisa levar cópia de documentos, são os originais, identidade, CPF, comprovante de endereço e o comprovante de renda. Os critérios é ganhar a renda familiar até 3 salários mínimos. Para ela utilizar, ela vai até a rodoviária, procura o guichê do município que ela quer ir, né? A empresa que faz o município que ela quer viajar, e ela vai solicitar, ela já pede o bilhete para ir e para voltar. Algumas empresas não dão a passagem, não fornecem a passagem de ida e volta. Aí a gente orienta que a pessoa viaje, quando chegar na rodoviária já solicita a passagem para o retorno. Uma dica bem bacana, né, para quem tem um idoso na família, que cumpra esses requisitos que foram colocados. Importante poder ir e vir, né, de uma forma mais acessível. Para encerrar, a gente tem uma dica cultural. Hoje será aberta a exposição Casa Viva, no espaço Lowbrow, a partir das 7 horas da noite. Essa mostra gratuita fica à disposição até o mês de outubro e reúne telas em óleo e em acrílico, que são homenagens à casa de apoio que dá nome ao evento, a Casa Viva. Para a abertura da mostra, os organizadores pedem 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados para o grupo Solidariedade, Amor e Ação. Para mais informações sobre essa mostra e também sobre como participar, né, das ações, é só acessar o @lowbrow.art, Lowbrow é LOWBROW.art nas redes sociais. E se você quiser fazer sua sugestão para a gente, seja de evento que quer que a gente divulgue ou de tema que quer ver discutido aqui no nosso programa, é só mandar um WhatsApp para a gente, 629-9181-1406, como aparece aqui na sua tela. A gente também tem várias redes sociais onde você pode seguir os perfis, curtir, compartilhar o conteúdo e, claro, mandar sua sugestão para a gente. Procura por @TVUFG e você nos encontra e nos ajuda a fazer o nosso conteúdo. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente te espera amanhã, sexta-feira, com várias dicas culturais aqui no Conexões. Sempre meio-dia. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.